Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com muita saúde e crochetando bastante. Na aula de hoje vamos confeccionar esse lindo tapete oval aqui, super fácil, na versão melancia, tá? E eu convido vocês que não são inscritos ainda no canal, se inscreva. Ative o sininho em todas, para toda vez que eu colocar vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado que tem coisa bonita aqui, tá? Minhas aulas são bem explicadinhas, eu mostro bem de pertinho os pontos. Se você tiver alguma dúvida na minha aula, pode deixar uma mensagem aí que na medida do possível estarei respondendo, tá bom? Se você fizer essa peça também, me marque lá no Instagram, que eu faço questão de compartilhar a sua foto lá para todo mundo ver que peça linda que você fez, tá? É só me marcar lá. No final desse vídeo vai ter o meu Instagram direitinho anotadinho aí para vocês entrarem lá, ver as peças lindas. Essa é a versão melancia. Vou mostrar agora para vocês outra versão que eu fiz nas cores Candy Color, e lá no Instagram vai ter uma versão dele todo no cru, tá? Que é para você saber que você pode fazer esse lindo tapete aqui com esse bico super fácil. Esse modelinho aqui bem prático, tá? Você pode fazer na cor que você quiser, mas esse melancia tá um show de lindeza, gente, um show. Eu amo essas cores, tá? Vou mostrar para vocês agora o Candy Color que eu fiz na mesma quantidade de carreiras. E outra coisa, vai ter o vlog de produção, tá? Do jogo de cozinha. Vou explicar direitinho para vocês como que faz para fazer a passadeira maior. A passadeira que eu estou terminando, que eu vou mostrar para vocês no vlog. Eu vou falar a quantidade que eu usei de cada cor. Vou falar o tamanho que ficou a passadeira e vou explicar para vocês como que vocês devem fazer aqui para descobrir o tamanho que vai ficar a passadeira aí da sua cliente ou a sua também, né? Porque a nossa casa também merece um lindo tapete desse, ok? Então, eu vou mostrar para vocês agora a versão Candy Color, tá? Para vocês verem que esse modelo dá para vocês fazerem a cor que vocês quiserem. Gente, olha que gracinha ele na versão Candy Color, no amarelo bebê, o verde água, o lilás, o azul claro e o rosa bebê. Ele ficou bem lindinho também, bem delicado. Então, ele é um modelo super versátil que você pode fazer na cor que você quiser, tá? Esses tapetes aqui vão ser jogos de cozinha. Então, a foto dele completinha vai estar lá no meu Instagram. Vou aguardar vocês lá fazer uma visita. Deixe lá um comentário para mim que vocês foram lá no meu Instagram, que vocês gostaram. Deixe um coraçãozinho lá para mim, tá? Para me saber que vocês viram aqui o começo do vídeo. E eu vou explicar, ó, não arrematei ainda, não tive tempo de arrematar esse tapete ainda, tá? E lá também vai ter a versão cru. Os 3 jogos de banheiro, não, desculpa, de cozinha, bem montadinho lá. Uma foto bem bonitinha lá para vocês tirarem um print e servir de inspiração para vocês, tá? Bora lá então iniciar a nossa aula? Para confeccionar o nosso tapete melancia, a gente vai utilizar os seguintes materiais: agulha 3,5, agulha de tapeceiro para auxiliar nos arremates, se for necessário, tesoura para auxiliar nos arremates e essa agulha aqui que eu utilizo bastante também para auxiliar nos arremates, ok? Agora eu vou mostrar para vocês os barbantes que a gente vai usar. Vou usar alguns barbantes aqui, alguns estão com rótulo, alguns não, tá? Mas vou utilizar os barbantes da FFA Barbantes. Desculpa o barulho aqui, mas deixa eu mostrar de novo pra vocês que minha filha chegou aqui. Os barbantes da FFA Barbantes, tá? Que é parceira aqui do canal. Esse é um rolo de 2 quilos, esse vermelho lindo aqui, ó. Bem limpinho, tá? Então, eu vou utilizar pra fazer o nosso jogo de cozinha melancia. Mas como eu disse pra vocês aí no começo, eu vou fazer o tapetinho. E depois, mais pra frente, vai ter o vlog da passadeira. Eu vou explicar pra vocês direitinho como que faz pra saber o tamanho, pra vocês aprenderem a calcular o tamanho da passadeira que a cliente de vocês vai encomendar, né? Tá bom? Então, aqui por enquanto a gente vai fazer o tapetinho. Então, eu vou usar esse vermelho aqui, ó, barbante FFA. Ele é um barbante 85% algodão e 15% outras fibras, tá? E eu vou deixar o contato da FFA no primeiro comentário fixado. Quando você for comentar aí, você vai ver que tem um comentário meu com o contato da FFA, tá? Se você entrar em contato lá para fazer algum orçamento com eles, pode falar que veio aqui pelo canal, tá? Porque ajuda bastante aqui a professora, tá bom? Ajuda bastante aqui no engajamento aqui da nossa parceria com a FFA.
tá? Agradeço a todos vocês. E você entra em contato lá com a Fran, ela vai te passar tabela de preço, tabela de cores e vai calcular o frete aí para sua região, ok? E como é um barbante direto de fábrica, o preço deles é ótimo, maravilhoso, tá bom? E outro detalhe, não precisa de CNPJ para comprar lá na FFA, tá? Aí você pode comprar a quantidade que você quiser. Então, aqui na aula nós vamos utilizar o vermelho, o verde limão. Vou utilizar esse verde lindão aqui, ó, que é um verde limão, mas você pode utilizar aí o tom de verde que você desejar, tá? Esse aqui é o verde limão, rolo de 1 kg, ó, 990 metros, Tex 885, tá bom? Esse aqui é o rolo de 1 kg. Vou utilizar também o branco, tá? Aqui só tem um rolinho, porque o meu branco acabou e eu enrolei. Eu tirava o cone antigamente, agora eu não tiro mais, porque faz muita bagunça. Então, o que sobrou do branco eu enrolei aqui no enovelador. E esse aqui é o branco lá da FFA, que era um rolo de 600 gramas, tá bom? Olha, vocês podem ver a qualidade do fio, ele é bem branquinho mesmo e é bem limpinho, tá? Vou utilizar aqui um tom de salmão escuro, que esse aqui é uma sobra de fios que eu tenho, mas não tenho mais o rótulo. Eu não guardava o rótulo antigamente. Então, esse aqui é uma sobra. Você pode usar tanto goiaba, quanto salmão claro, quanto melancia, dependendo da marca que você usar aí. O importante aqui para fazer o tapete melancia é que esse tom aqui, ó, ele fique mais claro do que o vermelho, tá? Então, você pode usar um tom mais claro que o vermelho. Então, você vai ter a opção aí de usar várias cores, tanto salmão claro quanto um vermelho claro, um salmão escuro ou um goiaba, tá bom? Esse aqui eu acho que é um goiaba, que eu tenho bem antigo, então eu vou utilizar ele, ok? E vou usar também o verde bandeira, que eu tenho uma sobra aqui desse verde bandeira. Então, você tem que usar 2 tons de verde para fazer o melancia, tá? Eu vou usar, no caso aqui, do tapete que eu mostrei para vocês aí no começo, eu vou usar o limão e o bandeira, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai utilizar para confeccionar o nosso tapete melancia. Bora iniciar a nossa aula? Com o fio vermelho, a gente vai fazer uma quantidade de 43 correntinhas, tá? Para confeccionar o nosso tapete pequeno do jogo de cozinha. Então, eu vou deixar um fiozinho aqui mais ou menos de uns 10 centímetros, tá? Vou introduzir, ó, coloquei a linha em cima do dedo, vou introduzir a agulha aqui, vou dar uma torcidinha para me iniciar um lacinho, para me iniciar a minha correntinha. Vou trabalhar a primeira correntinha, 2, 3, 4, 5, 6. Vou trabalhar o total aqui de 43 e já volto com vocês. Depois de trabalhar as 43 correntinhas, a gente vai iniciar a nossa primeira carreira. Laço meu fio, vou pular 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu gosto de fazer assim, eu vou trabalhar só no lacinho de cima, meus pontos altos, porque depois quando a gente voltar, é mais fácil para pegar o ponto alto aqui do outro lado, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui meus pontos altos, pulei 4 correntinhas, vou iniciar na quinta, vou fazer ponto sobre ponto aqui, cada correntinha dessa vai ter um ponto alto, tá? Então, eu vou trabalhar todos os meus pontos altos, pegando só na correntinha de cima, ó. Dá pra ver direitinho aí? Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Pegando só na correntinha de cima, tá vendo? Eu vou trabalhar todos os meus pontos altos aqui, ponto sobre ponto, ok? Vou completar toda a minha carreira aqui. Quando chegar aqui, ó, na penúltima, deixando uma sobrar, tá? Na penúltima aqui eu volto com vocês. Prontinho, fiquei no total aqui, ó, não contando com as correntinhas, pulando essas correntinhas aqui, que elas são da parte oval, eu fiquei com 38 pontos altos, tá? 38. Eu deixei de trabalhar só a última correntinha aqui, onde a gente vai fazer a parte oval para virar, tá? Então, você vai ficar com 38 pontos aqui, para dar certinho a parte reta do nosso tapete. Nessa última correntinha aqui, ó, você vai trabalhar 7 pontos altos. 1, e já vai virando, ó. 2, vou fazer 7, tá? Na última correntinha. 3, já vai virando, ó. 4, 5, 6, tudo na última correntinha, ó. 7 pontos. Ó, já fica bem redondinho, tá?
Tudo na última. Agora, você vai seguir, ó, e já vai escondendo esse fio aqui. Aí, fica mais fácil de você pegar a correntinha, ó, porque ela fica um furinho maior. Então, você vai trabalhar os 38 pontos altos aqui, voltando, né? Até a gente chegar lá naquelas 4 correntinhas, tá? Na parte reta aqui, depois desse 7, tem que dar 38 pontos altos também. Senão, não dá certo pra gente fazer a parte reta do tapete, tá? Então, eu vou trabalhar aqui meus 38 pontos altos, até eu chegar lá no final, em cima do último ponto alto, aí eu retorno com vocês. Trabalhei aqui meus 38 pontos, depois daquele 7, né? Trabalhei meus 38, cheguei aqui nas 4 correntinhas que nós pulamos no começo. Nessa primeira correntinha aqui, ó, das 4, eu vou trabalhar os 7 pontos. 1, 2, 3, 4. Você percebe que vai escondendo as 3 correntinhas, não tem problema, tá? 5, vai ficar bem certinho. 6, 7. Já escondeu por completo aquelas 3 correntinhas, ela tá escondidinha aqui dentro, a gente não vai precisar utilizar ela, porque a gente vai utilizar só esses 7 pontos aqui da curva, tá? Depois que eu fiz os 38. Então, quando eu chegar no primeiro aqui do 38, eu puxo um ponto baixíssimo. Esse lacinho aqui, ele tem que estar bem apertadinho para não ficar, ó, não ficar aberto aqui o seu ponto, não ficar um buraquinho aqui, tá? Viu que não ficou um buraquinho, ó? Ele não fica. Então, as 3 correntinhas, elas estão escondidas aqui dentro, tá? Vou fazer mais uma carreira assim de ponto fechado. Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes e vou trabalhar ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Então, aqui, ó, na parte reta, esse primeiro ponto aqui, as 3 correntes já são o primeiro ponto da parte reta, tá? Então, você vai contar, a partir dessas 3 correntes, você vai contar os 38. Então, já tem 1, 2, 3, 4. Vou trabalhar meus 38 pontos até chegar aqui, ó, no final aqui, pra gente trabalhar a parte oval. E já volto com vocês. Meu 38 vai parar aqui, ó, antes daquele 7 que a gente fez na curva, tá? Se você quiser pôr uma marcação aqui, pode colocar. Conta aí seus 38, trabalha eles bonitinho aí, ponto sobre ponto, e eu já volto com vocês pra gente fazer a nossa primeira curva aqui, ok? Trabalhei aqui meus 38 pontos altos, que é só a parte reta aqui do meu tapete. Cheguei aqui no 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até aqui, ó. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma. No primeiro do 7, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, certo? No segundo, eu vou trabalhar mais 2 no mesmo lugar. 1, 2. No terceiro, eu vou trabalhar mais 2. 1, 2. Então, aqui, ó, eu trabalhei no primeiro, segundo e o terceiro. Já estou com 6 pontos, que eu trabalhei 2 pontos altos no mesmo lugar. No quarto ponto, eu vou trabalhar um ponto alto somente. Aí, tem mais 3. Eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. No próximo, mais 2 pontos altos. 1, 2, tudo no mesmo lugar. E no último aqui do 7, 1, 2. Então, aqui, ó, depois dos 38 pontos que eu fiz aqui da parte reta, aqui, ó, que ele parou aqui, ó, que eu já comecei a fazer o aumento aqui no primeiro do 7, eu trabalhei os 38, certo? Contando com a corrente, os 38. E na parte do aumento, eu fiquei com 13 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um sozinho, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos altos somente na parte oval, tá? Aí, aqui, ó, eu vou trabalhar novamente, igual eu fiz esse lado, os 38 pontos e volto com vocês pra gente fechar essa segunda carreira, pra gente já começar a dividir os bloquinhos do nosso tapete melancia aqui, tá bom? E lembrando, se você não quiser fazer do melancia, você pode fazer a cor que você quiser, tá bom? Eu vou mostrar depois pra vocês o outro tapete que eu vou fazer usando outras cores, não sendo a sequência da cor do melancia, tá bom? Eu vou mostrar que esse modelo você pode fazer a cor que você quiser, ok?
Então, eu vou trabalhar aqui, ó, depois que eu fiz os 13 da parte oval, eu vou trabalhar meus 38 aqui e já volto com vocês aqui na outra ponta pra gente fechar essa segunda carreira, ok? Trabalhei aqui meus 38 pontos depois da parte oval. Se você tiver em dúvida aqui para separar, pode colocar uma marcação aqui, ó, no primeiro ponto alto, depois os 13. Aí você conta os 38, vai dar certinho. Vai sobrar só os 7 pontos da parte oval aqui, tá? A gente vai fazer igualzinho do outro lado. No primeiro ponto alto, a gente coloca 2 pontos juntos. Trabalho 2 pontos altos no mesmo lugar. No segundo, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. No terceiro, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Ó, 2 pontinhos juntos. No quarto, um ponto alto somente. No quinto, 2 pontos altos no mesmo lugar. No sexto, 2 pontos altos no mesmo lugar. E no sétimo, aqui no último ponto, 2 pontos altos. Então, aqui nessa parte oval também, eu fiquei com 13 pontos altos, tá? Bem bonitinho. Aqui, ó, se eu fechar com ponto baixíssimo aqui, ele pode ficar esse buraquinho, tá vendo? Ele fica um buraquinho. Então, a gente faz o seguinte, é só essa carreira que a gente vai fazer isso, tá? Junto aqui, ó, no pezinho das 3 correntes, eu vou montar um ponto alto, ó. Vou tirar só metade. Isso aqui é para você tampar o buraquinho. Quando você tiver que fechar, fechar uma carreira assim de ponto sobre ponto, você pode fazer isso. No pezinho aqui da corrente, você faz meio ponto alto, tá vendo? Que eu tirei só uma vez. Introduz dentro da terceira corrente e puxa tudo de uma vez. Ó, ele tampa aquele espacinho que ficou. A corrente e o meio ponto alto acabou se tornando um ponto só. Não aumentou nada aqui, tá bom? Para você não ter dúvida, ó. Vou desmanchar e fazer de novo. Laço, no pezinho aqui da corrente, eu pego um ponto alto só pela metade, introduzo a agulha na terceira corrente e puxo tudo de uma vez. Ele acaba se tornando um ponto só. É só para fechar aquele espacinho. Na hora de você colocar o tapete no chão, não fica aquele buraquinho aberto, tá bom? É só nessa carreira que a gente faz isso. Agora, a gente vai dividir os bloquinhos aqui para já abrir os bloquinhos de 3 pontos e 2 correntes. 3 pontos e 2 correntes, tá bom? Essa base é assim. 1, 2, 3 correntes. Você vai trabalhar só em cima daqueles 38. Vai dar certinho aqui a quantidade dos 38 pra gente dividir os bloquinhos, ok? Fiz as 3 correntes do início. No primeiro ponto aqui, ó, faço mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, eu trabalhei meu bloquinho de 3 pontos, contando com essas 3 correntes aqui do começo. 2 correntes de intervalo, laço meu fio, vou pular 2 pontos de base. No terceiro, eu vou iniciar novamente. 1, 2, ponto sobre ponto, tá? 3 pontos altos, vai ficando assim, ó. 3 pontos altos, 2 correntes pulando 2 pontos de base. 2 correntes, pulo 2 pontos de base. No terceiro, eu vou completar aqui meu bloquinho de 3, fazendo ponto sobre ponto, um do ladinho do outro. 2 correntes de intervalo, laço meu fio, pulo 2 pontos de base e vou no terceiro. Vou trabalhando assim, usando esse padrão de 3 pontos altos, 2 correntes pulando 2 de base, até a gente chegar aqui perto da parte oval. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Prontinho, a parte reta aqui tá prontinha. Eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 3 pontos, tá? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacinhos, usando 2 correntes e pulando 2 pontos de base. Aqui, ó, eu cheguei aqui, ó, nos 2 pontos, os 2 primeiros pontos que eu fiz do aumento, tá vendo? Aqui já é a parte oval. Então, eu vou trabalhar assim, 2 correntes... 2 correntes, aqui já tem os 2 pontos juntos, ó, que eu fiz em cima desse ponto alto. Vou pular um ponto de base somente. No segundo, eu vou trabalhar 2 pontos juntos, no mesmo lugar. Agora, a gente vai dividir as 6 partes, os 6 aumentos aqui da parte oval, tá? 1, 2 correntes,
Vou pular um ponto de base, vou no segundo e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Vai ficando assim. 2 correntes, pulo um ponto de base, no segundo, vou fazer novamente. Vou fazendo assim, usando esse padrão de 2 correntes, pulando um ponto de base e fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar, até eu completar 6 bloquinhos aqui de 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 correntes, pulo um ponto de base. Faço meu quinto. 1, 2. 2 correntes de base. Pulo mais um. Faço 2 para completar o meu sexto bloquinho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntes de intervalo. Aí, o meu último ponto aqui, ó, meu lequezinho aqui, tá aqui embaixo, ó. Meu último ponto da parte oval tá aqui. Vou pular ele e já vou pra parte reta. E vou começar a fazer os meus bloquinhos novamente, ó. Tá vendo? Esse bloquinho que eu vou fazer aqui vai dar na reta desse daqui. Cada bloquinho vai ter um bloquinho aqui na sua reta, pra ficar certinho, tá? Então, depois dos 6 aumentos que eu fiz aqui, eu vou repetir o que eu fiz aqui nessa parte. 1, 2, né? 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base, no terceiro eu faço meu bloquinho novamente. Então, aqui nessa parte reta aqui do outro lado, vai ficar igualzinho essa daqui, tá? Com 8 bloquinhos e 7 espaços abertos, tá bom? Então, aqui não tem dificuldade nenhuma. Faça seus 8 bloquinhos aí. Quando chegar aqui perto dessa parte oval, eu faço novamente com vocês, para não ter nenhuma dúvida, ok? Prontinho, ó. Fiz esse lado igualzinho, ó. Com os 8 bloquinhos e os 7 espaços. Agora, eu vou fazer outra parte oval com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Aqui, ó, tá os 2 pontinhos que eu fiz juntos. Os primeiros do aumento. Então, eu faço 2 correntes. Lembrando que agora vão ser sempre 2 correntes, tá? As voltas todas. Sempre 2 correntes de espaço e sempre 2 correntes na parte oval. Então, eu faço 2 correntes, pulo só um ponto de base, vou no segundo. Os 13 pontos aqui dá certinho para fazer os 6 bloquinhos de aumento, tá? 2 correntes, pulo um ponto de base, vou no segundo e faço 2 pontos altos. 2 correntes, pulo um ponto, no segundo, eu faço novamente o bloquinho. 2 correntes, pulo um ponto de base e faço novamente. 2 pontos no mesmo lugar. 2 correntes, pulo um ponto de base, já fiz 4 bloquinhos, tô fazendo o quinto agora. 2 correntes, pulo um ponto de base, o sexto bloquinho de aumento, 2 correntes, cheguei aqui na terceira corrente do início, vou pegar na terceira corrente e vou puxar o ponto baixíssimo, bem justinho. Então, tá prontinho aqui a nossa primeira base aqui de bloquinhos do nosso tapete melancia, tá? Sempre dá uma conferida se ficou com 6 aumentos certinho, tá? 6 aumentos. E agora a gente vai seguir para a próxima carreira, que é a nossa quarta carreira aqui do nosso tapete melancia. Porque a gente conta a partir dessa, né? 1, 2, 3. Vamos para a quarta carreira agora, ok? Na próxima carreira, nós vamos subir 1, 2, 3 correntes. Vou fazer ponto sobre ponto, até completar os 3. Dentro das 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos. Aí, lembrando que vai ter uma carreira com 3 pontos e a próxima com 5, ó. A próxima com 3 e a próxima com 5. Vai ficar um espacinho aberto e um espacinho fechado. E aqui, nessas 2 correntes, são só 2 pontos altos, tá? Porque senão vai começar a embabadar o seu tapete. 2 correntes. Agora, todos os demais bloquinhos da frente são com 3 pontos altos. 2... 3 pontos altos. Só nesse primeiro aqui e no último aqui que a gente vai usar 2 pontos só. 2 correntes de intervalo. No próximo espacinho, 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo. 1, 2,
3 pontos altos. Aqui vai ser essa repetição até ali o final, tá? Duas correntes de intervalo. No próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Duas correntes de intervalo. Chegamos aqui, ó, quase no final. Esse é o nosso... Vou falar pra vocês quantos bloquinhos de 3 a gente ficou, tá? Antes de abrir e fechar aqui a parte reta. Porque aqui a gente abre a parte reta e aqui no último a gente fecha ela. Duas correntes. Chegamos aqui no último bloquinho de 3. Então, aqui é só 2 pontos altos e você segue fazendo ponto sobre ponto. 2, 3 pontos altos. Aí, para vocês entenderem direitinho, ó, ficou assim, ok? Então, as carreiras que eu falo carreira aberta, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos. E a carreira que fica fechada vai ficar só com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, tá? No decorrer das carreiras, eu vou repetindo esse processo para vocês verem. Aí dá para entender direitinho, tá? Então, a parte reta é só isso mesmo. 38 pontos, dá para dividir certinho os bloquinhos, ok? Depois de trabalhar direitinho aqui a parte reta, nós trabalhamos duas correntes e vamos para o nosso primeiro bloco de aumento. Aqui tem 2 pontos, certo? Então, vou ficar 3 agora. Um ponto sozinho. E no segundo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Na sequência de aumentos, o aumento sempre vai ser no último ponto, tá? Para ficar certinho aqui a parte reta e a parte dos aumentos. Duas correntes. No próximo aumento, você põe um ponto sozinho em cima do primeiro. Em cima do segundo, você coloca 2 pontos altos no mesmo lugar. Aí, vai se transformando assim, em bloquinho de 3. Então, eu vou trabalhar essa sequência aqui usando sempre duas correntes de intervalo. Eu vou fazer 3 pontos aqui, 3, 3, 3. Então, vão ficar 6 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos cada um. Tá? Sempre usando duas correntes de intervalo. Quando chegar aqui no último aumento, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui, né, os 6 aumentos, 3 pontos em cada bloquinho. Agora, eu vou trabalhar a parte reta aqui com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Duas correntes de intervalo. Vou em cima desse primeiro bloquinho de 3 aqui, vou trabalhar ponto sobre ponto. 2, 3 pontos altos. Ponto sobre ponto, ok? Ficou assim. Nessa primeira bloquinho de correntes aqui, eu vou trabalhar somente 2 pontos altos, para ficar o bloquinho de 5, igual ficou do outro lado, tá? Então, eu vou trabalhar a mesma sequência, de 2 correntes e bloquinho de 3 pontos altos. Igual eu fiz do outro lado. Vou trabalhar essa mesma sequência que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado. E volto para fazer o aumento aqui de novo com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Prontinho, esse lado aqui tá igualzinho o outro, ó, bem bonitinho. Agora, eu vou repetir aqui com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Duas correntes de intervalo, um ponto sozinho aqui no primeiro e 2 pontos no segundo. Vai se tornar um bloquinho de 3 pontos altos. 3 pontos altos, um no primeiro e 2 no segundo. Duas correntes de intervalo. Um ponto sozinho no primeiro e o aumento aqui no último ponto, tá? Então, você vai seguir a mesma sequência que você fez do outro lado. Vai trabalhar 6 bloquinhos de 3 pontos cada um com duas correntes de intervalo. E eu volto aqui pra gente fechar essa carreira e iniciar a próxima, ok? Prontinho, trabalhei aqui meus 6 bloquinhos de 3 pontos. Vou fechar essa próxima carreira aqui com vocês. Essa nossa, nessa quarta carreira. Duas correntes. Na terceira corrente aqui, eu puxo meu ponto baixíssimo. Lembrando que tem que deixar esse lacinho aqui sempre bem apertadinho, para não ficar muito aberto aqui, tá? Fica tudo igualzinho. 1, 2, 3 correntes. Vou trabalhar o próximo ponto, que essa aqui é a carreira do bloquinho de 3, que é igual essa aqui. Sempre vai ser assim, uma de 3, uma de 5, uma de 3, uma de 5. Aí, eu vou iniciar aqui, ó, com 3 pontos, duas correntes e mais 3 pontos altos aqui. Então, para não ficar muito repetitivo, que são duas correntes, bloquinho de 3, duas correntes, bloquinho de 3,
e o aumento sempre vai ser no último aqui. A sequência é essa, tá? O padrão que a gente vai usar é essa. Eu vou mostrar já uma base já pronta, a quantidade de carreiras para vocês que a gente vai fazer na cor vermelho, tá? Aí você já tem uma ideia como que vai ser a sequência do nosso melancia. Aqui já tá uma base pronta, tá? Então é o que eu expliquei para vocês, ó. A primeira com 3 e a próxima 5. 3 e 5. Não pode esquecer essa sequência, tá? Para o seu tapete ficar retinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Que tá retinho, a parte reta. Ele não tá nem curvando pra lá nem pra cá. Então, tem que seguir essa sequência de 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, tá? E do jeitinho que tá aqui. Sempre com 2 correntes de intervalo. E a sequência do aumento, ó. Tá vendo aqui? 2, 3, o próximo 4. O aumento é sempre no último, tá? O aumento é sempre no último. Bloquinho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você vai fazendo essa sequência de aumentos, ó, como fica bonitinha, bem certinha a nossa parte oval, tá vendo? Ela fica bem retinha aqui, bem certinha. Então, você vai seguindo essa sequência de aumentos até você ficar com 9 pontos. Depois das 2 carreiras retas aqui, você vai trabalhar, né? 1, 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ficar com 10 carreiras na cor vermelha, tá? Então, acho que deu para vocês entenderem direitinho como é a sequência de aumentos e a sequência da parte reta, que não tem segredo nenhum, é só bloquinho, 2 correntes, bloquinho, 2 correntes. E agora eu vou vir com a próxima cor, ok? Com todas as nossas carreiras aqui feitinhas no vermelho, eu vou pegar agora o meu tom mais claro, né? Se você pode usar aí salmão, goiaba, salmão forte, melancia, que tem uma marca que essa cor é melancia. Tem que ser um tom mais claro que o vermelho, tá? Eu terminei aqui, tá vendo? Nessas 3 correntes. Mas eu não vou amarrar aqui, porque aqui já tem um nozinho, tá? Eu vou amarrar aqui na frente, tá bom? Esse tom mais claro. Vou pegar aqui no primeiro ponto aqui do aumento, ó. No primeiro ponto, eu vou amarrar meu fio aqui, tá? Pra não ficar um monte de nó no mesmo lugar. Deixa um fiozinho aí grande, pra depois você andar com ele e amarrar, fazer o nó de segurança. Sendo que eu vou arrematar alguns fios com vocês depois, tá bom? Ó, deixa o fio aqui, ó. Você vai trabalhar em cima dele. Dei só um nozinho bem apertadinho, já é o suficiente, tá? Vou travar aqui minha corrente, ó. 1, 2, 3 correntes em cima do primeiro ponto alto e vou dar a mesma sequência. Eu vou trabalhar 3 carreiras nessa cor mais clara. Ó, você vai fazer ponto sobre ponto, é igualzinho as carreiras de baixo. O aumento também é no último ponto alto, tá? Então, eu só vou iniciar aqui a carreira com vocês, só para não ter nenhuma dúvida. Deixa esse fio aqui sobrando para depois a gente arrematar ele, que eu já andei por cima dele. Faço meu último ponto e meu aumento aqui também junto com ele. Então, eu vou dar a sequência igualzinho eu fiz as carreiras de baixo. Então, essa primeira carreira aqui no goiaba ficou contando com a corrente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. A próxima vai ficar 11 e a próxima vai ficar 12. Então, eu vou trabalhar as 3 carreiras aqui nessa cor mais clara e volto com vocês fazendo a mesma sequência, tá bom? Não muda nada, é o mesmo jeitinho, só mudei de cor, tá? Na cor goiaba aqui. Então, eu vou dar a sequência aqui e já volto com vocês, com as 3 carreiras prontas. Trabalhei aqui as nossas 3 carreiras na cor salmão aqui, ou goiaba, tá? A cor que você tiver aí mais clara que o vermelho. Como eu esqueci de arrematar as 8 carreiras do vermelho aqui, do jeito que eu arremato, pra começar outra cor, eu vou arrematar aqui no goiaba pra mostrar pra vocês, tá? Nessa cor aqui, nesse salmão escuro, pra mostrar pra vocês. Terminou aqui a carreira, ó. Terminou, né? Lá no vermelho eu terminei nos 5 pontinhos, mas você terminando, você faz as 2 correntes. Vem aqui nas 3 correntinhas, puxa um ponto baixíssimo, faz uma correntinha e corta o fio. Deixa eu pegar minha tesoura. Corta o fio, eu deixo um fiozinho razoável, tá? Porque daí eu já vou passar ele aqui por alguns pontos depois pra gente arrematar. Puxo esse fio, dou uma travadinha nele. Tá vendo os fiozinhos de trás aqui dos pontos? Eu vou passar esse fio, vou andar com ele aqui, ó,
nesses pontinhos de trás, até a gente passar por alguns pontos, tá? Eu deixo o fiozinho grande assim mesmo, que eu gosto dessa margem de segurança que a gente deixa, tá? De passar o fio, ó. Pego só no fiozinho de trás e vou laçando ele, ó, puxando com a agulha ele todo. Quando chegar no último ponto aqui, eu puxo ele pra trás e deixo ele lá pra gente arrematar. Depois eu vou arrematar alguns fios com vocês. Agora eu vou fazer 2 carreiras na cor branca, tá? Mas como eu sempre digo pra vocês, eu nunca amarro no mesmo lugar que eu terminei aqui, porque aqui já tem um nozinho. Eu posso vir aqui, ó, nos 3 pontinhos aqui do começo, pegar o meu fio branco, pra gente fazer a outra sequência da cor, né, da melancia, que ele tem uma cor clarinha antes da gente fazer o verde, que é o branco, tá? Então, eu vou amarrar meu fio aqui nesse primeiro pontinho alto aqui, depois dessa último bloco aqui de aumentos, tá? Então, eu vou amarrar meu fio branco aqui, vou deixar ele aqui pra gente arrematar ele depois. Vou puxar aqui, ó, 1, 2, 3 correntes e vou iniciar igualzinho a gente fez as carreiras de baixo. Aqui, como terminou com carreira de bloquinho de 3, eu vou iniciar com 5 pontos. Ponto sobre ponto e mais 2 pontos dentro da base de corrente, para ficar tudo igualzinho aqui, tava seguindo as carreiras, tá? Então, eu vou fazer 2 carreiras. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Então, a próxima a gente vai ficar com 13 e a próxima com 14. Vou trabalhar minhas 2 carreiras aqui no branco e já volto com vocês pra gente iniciar já a parte verde do nosso tapete melancia, ok? Prontinho. Fiz as 2 carreiras aqui no branco, arrematei do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês, ó. Arrematei, ó. Esse aqui já é uma segunda peça que eu tô fazendo. Já tô adiantando, tá? Então, esse aqui, ó, terminei aqui, fechei na correntinha, fiz uma correntinha, travei e passei o fio aqui, ó. Igualzinho eu fiz nessa cor de baixo aqui, tá? Então, agora eu vou pegar o meu verde, vou amarrar em outro lugar. Eu nunca amarro no mesmo lugar, tá? Eu vou amarrar aqui no começo aqui desse aumento aqui, onde não tem nozinho nenhum. Eu vou amarrar ele aqui, pra gente dar início já o bico, a parte verde da nossa melancia, ok? Peguei aqui o verde, no início aqui, ó, do nosso primeiro aumento aqui, do bloco de aumento. Puxei aqui nosso verde limão. Aí, você pode usar o tom de verde que você quiser. O importante é usar 2 tons, um mais claro e um mais escuro, pra dar uma mistura aí de tons de verde, tá? Da casca da sua melancia. Então, fiz só um nozinho, já é suficiente. Vou pôr esse fiozinho aqui pra trás pra me trabalhar em cima dele. E vou seguir ponto sobre ponto. Subir 3 correntes e vou fazer ponto sobre ponto aqui. Colocando que aqui vai ser uma carreira toda de ponto fechado, tá? Nós não vamos fazer mais usar esse padrão aqui não. Então, vai ser toda uma carreira de ponto fechado. Vou fazer ponto sobre ponto até chegar na primeira divisão aqui do nosso primeiro aumento, que aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Ó, vem trabalhando ponto sobre ponto. Abandona esse fiozinho aqui atrás para depois a gente arrematar. Lembrando que depois eu vou arrematar alguns fios com vocês, tá? Para mostrar como que eu arremato tudo direitinho. Fiz aqui ponto sobre ponto, até o último pontinho do aumento, ó. Bem direitinho. Aqui, nessas 2 correntinhas, nós vamos colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vocês observaram que eu não coloquei nenhum aumento aqui, eu só trabalhei ponto sobre ponto. E eu vou colocar 3 pontos altos. Vou dar essa sequência por toda a minha parte oval, trabalhando ponto sobre ponto, e cada base dessa de correntinha com 3 pontos altos. Ponto sobre ponto, 3 pontos altos. Ponto sobre ponto e 3 pontos altos. Até chegar aqui, ó, na última base aqui, completar a última base do aumento, a nossa 6ª base, tá? Então, você vai trabalhando só isso, ponto sobre ponto e 3 pontos altos na base de correntinha. E eu já volto com vocês. Trabalhei aqui, ó, toda a minha base no verde, ó. A base oval, né, dos aumentos. Seguindo aquele padrão que eu orientei vocês. Agora, vamos para a parte reta. Nessa parte reta aqui, ele tá ficando grande, deixa eu ajeitar ele aqui, ó.
Na parte reta, a gente vai seguir a quantidade de pontos que tiver embaixo, a gente vai seguir, tá? 2 correntes aqui, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. E onde tem ponto alto, cada ponto, eu vou colocar um ponto alto em cima dele, tá? Vou seguir ponto sobre ponto. E aonde tiver 2 correntes, 2 pontos altos. Não tem segredo nenhum. É só seguir o padrão de ponto sobre ponto. Cada ponto alto vai ter o seu ponto alto em cima. E cada espacinho de 2 correntes aqui, cada espacinho de 2 correntes vai ter 2 pontos altos, tá? Então, eu vou seguir esse padrão pela parte reta toda. Quando chegar na última argola de corrente, eu vou fazer os 2 pontos altos aqui e vou seguir a outra parte do outro lado oval do mesmo jeito que eu fiz a primeira, ponto sobre ponto, e nas 2 argolinhas 3 pontos altos. Ponto sobre ponto e na próxima argolinha 3 pontos altos. Vou trabalhar a volta toda usando esse padrão, aqui não tem segredo nenhum. Na parte reta, eu só seguir a mesma quantidade de pontos. E na parte oval, usando aquele padrão que eu orientei lá do outro lado. Ponto sobre ponto e na base 3 pontos altos, tá? Quando eu terminar a volta toda, eu vou falar para vocês quantos pontos ficou total do nosso tapete aqui. Porque depois, na hora de fazer o bico, para ver se vai ter alguma alteração, para dar as argolinhas certinhas que a gente vai precisar para fazer o bico, ok? Então, eu vou seguir fazendo toda a minha carreira e já volto com vocês. Terminei aqui toda a nossa parte de ponto sobre ponto, tá? Na sua primeira carreira aqui verde. Agora, eu vou fechar essa carreira aqui com vocês. Na terceira corrente, deixa esse nozinho aqui bem apertadinho. Puxa um ponto baixíssimo. Agora, deixa eu explicar uma coisinha. Só vou fazer essas 3 correntes para explicar. A contagem de pontos, tá? Desse primeiro ponto aqui, que é o primeiro ponto aqui da parte oval, pela carreira toda, até o último ponto aqui, ó, só na parte oval, até o último ponto do aumento aqui, tá vendo? O último bloco de aumento, até o último ponto aqui dele, eu tenho 99 pontos, tá? Que é para depois a gente fazer a contagem das argolinhas que vão fazer o bico, para dar tudo certinho, tá? Que senão o bico não dá certo. Então, aqui, ó, na parte oval aqui todinha, ó, tem 99 pontos. Deste primeiro ponto até este último aqui, tá? 99. A parte reta, contando desses 2 pontos aqui, ó, do primeiro espacinho, até os 2 pontos do último espacinho, eu tenho 42 pontos altos. Então, vai ficar assim, as 2 partes retas dos 2 lados tem 42 e as 2 partes oval tem que dar 99, tá? Agora, eu vou fazer uma contagem rapidinha aqui para ver se vai ter que fazer alguma alteração pra gente fazer as argolinhas. Por quê? As argolinhas para fazer o bico tem que dar pares. Tem que sempre dar par, tá? Porque uma argolinha vai ser o leque, a outra a gente vai prender. Uma argolinha vai ser o leque, a outra a gente vai prender. Já vou ensinar direitinho para vocês, vou fazer uma contagem aqui e já venho explicando para vocês se vai ter alguma alteração na parte oval e na parte reta, ok? Prontinho, contagem feita. Agora, vamos fazer a base aqui do nosso bico, do nosso tapete melancia, ok? Ó, aqui, ó, no comecinho, onde eu fechei com ponto baixíssimo, nós vamos fazer uma correntinha e no mesmo lugar a gente vai fazer um ponto baixo, ó. Puxar os 2 lacinhos e puxar tudo de uma vez. Um ponto baixo no mesmo lugar, em cima daquela base de correntinha que nós fechamos. Vamos trabalhar 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos pular 1, 2, 3 pontos de base. No quarto, eu vou prender com ponto baixo. Certo? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Procura fazer essa correntinha um pouquinho larga. Se você tem uma correntinha muito apertada, pode fazer 5, tá bom? Não tem problema. O importante é ela ficar folgadinha assim, ela não pode ficar muito apertada, tá? Muito repuxando. 4 correntinhas, pulo 3 pontos de base. No quarto, eu faço um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar argolinhas assim, ó, de 4 correntes, pulando 3 espaços pela parte oval toda. Só na parte oval nós vamos pular 3, tá? 1, 2, 3, 4 correntes, pulo 3 pontos de base e faço um ponto baixo. Vou fazer usando esse padrão até a gente chegar aqui perto da marcação
do nosso ponto de número 99, tá? Porque aqui antes da marcação vai sobrar 2 pontinhos. Aí eu volto com vocês pra gente fazer a parte reta e ver quantas argolinhas nós fizemos na parte oval, tá? Porque tem que ficar par as argolinhas para depois dar o bico certinho. Então, você vai usar esse padrão de 4 correntes, pula 3 pontos de base e prende com ponto baixo até fazer toda a parte oval. Já retorno com vocês. Prontinho. Cheguei aqui, ó, perto da marcação do do ponto 99 da parte oval. Sobraram 2 pontos, tá vendo? Eu usei só 97. Até aqui, eu fiquei com 24 argolinhas, tá? 24 argolinhas na parte oval, pulando 3 pontos de base. Então, daqui em diante, a gente vai mudar um pouquinho na parte reta, porque nós vamos usar esses 42 pontos, mais esses 2 pontos da parte oval. Então, aqui deu 44 pontos, tá? Com esses 2 da parte oval. Porque aqui nós vamos pular, eu vou tirar essa marcação daqui, tá bom? Para não atrapalhar, vou pôr ela aqui embaixo. Aqui, nós vamos pular 4 pontos de base, usando a mesma quantidade de correntinha. Que nem eu falei pra vocês, eu uso 4 correntinhas, mas se a sua correntinha é muito apertada, pode usar 5. Aí, observa se seu tapete não vai dar babado, tá bom? 1, 2, 3, 4 correntes, vou pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4 pontos. No quinto que eu vou prender o ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, 1, 2, 3, 4 pontos de base. Vou prender no quinto. 1, 2, 3, 4 correntes, 1, 2, 3, 4 pontos de base. Vou prender no quinto. Vou fazer aqui toda essa parte reta usando esse padrão, já volto com vocês para dizer quantas argolinhas ficaram aqui na parte reta, pulando 4 pontos de base usando a mesma quantidade de correntes, ok? Já volto com vocês. Prontinho, trabalhei aqui, ó, toda a minha parte reta, né? Usando aquele padrão de 4 correntes e pulando 4 de base. Daqui, ó, dessa primeira pulando 4 até a última, que bateu certinho aqui no primeiro ponto da parte oval, foram 9 argolinhas, tá? Então, somando essas 24 com essas 9, na metade do nosso trabalho, que nós já fizemos uma parte oval e uma parte reta, nós temos 33 argolinhas. Então, o total vai dar 66, a volta toda, tá? Que é o importante é isso, é ficar par. Tem que ficar par, porque nós vamos precisar usar cada 2 argolinhas para fazer o nosso bico aqui, para dar certinho, tá bom? O bico do nosso tapete. Então, se tiver alguma alteração nesse tapete e você quiser fazer maior ou quiser fazer menor, você tem que prestar atenção nisso. Na hora de fazer essas argolinhas, ela tem que dar par, tá? Então, você tem que fazer contagem aí no seu tapete, se você aumentar ou diminuir, para dar certinho as correntinhas, argolinhas par, para o seu bico dar certinho, tá? Nesse tamanho que eu tô explicando aqui para vocês, o total, pulando 3 na parte oval e pulando 4 na parte reta, o total vão dar 66. Então, eu vou completar aqui usando o mesmo padrão que eu orientei vocês. Agora, eu já vou começar outra parte oval aqui, ó, pulando 3 pontos de base. Vou chegar aqui no final, vai sobrar aqueles 2 pontinhos. Eu vou começar a pular 4 de base e vou completar minhas 66 argolinhas. Quando chegar aqui, ó, no começo aqui, onde eu iniciei minha argolinha, eu volto com vocês. Com 66 argolinhas prontinhas, pra gente já fazer a nossa penúltima carreira do bico, depois mudar de cor e finalizar o nosso tapete melancia, ok? Então, faça aí direitinho, usando o mesmo padrão que eu orientei vocês, e eu já retorno. Prontinho, trabalhei minha volta toda aqui com as minhas argolinhas, usando aquele padrão que eu orientei vocês. Cheguei aqui na última argolinha. Fiz minhas 4 correntes, 1, 2, 3, 4 pontos. Neste ponto baixo aqui, ó, do primeiro que eu fiz, vou puxar um ponto baixíssimo aqui, ó. Bem justinho, tá? Deixa eu arrumar aqui que meu fio desfiou aqui. Aqui, ó, na primeira argolinha, onde nós fizemos, pulando 3, eu já vou iniciar o meu primeiro leque. Meu primeiro leque eu vou iniciar assim, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, tá? Para iniciar, esse é meu primeiro ponto do leque. Vou trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2,
3 pontos altos. Fiquei com 4 pontos, contando com esse ponto baixo e as 2 correntes do início. 2 correntes de intervalo e vou trabalhar mais 4 pontos altos. 1, tudo no mesmo lugar. 2, 3, 4 pontos altos. Trabalhei um leque aqui bem bonitinho de 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Na próxima argolinha, eu vou prender um ponto baixo. Laço, venho na próxima e repito o leque de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Tudo na mesma argolinha, tá? Por isso que eu falei para vocês que tinha que ser par a quantidade de argolinhas, para no final ali do bico dar tudo certinho, tá? Então, nossa base do bico vai ser essa. Um leque eu vou trabalhar, uma argola eu vou trabalhar 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. E a próxima eu vou prender um ponto baixo. E assim eu vou repetir pela volta toda, não tem segredo nenhum, não vai mudar nada, tá bom? Vou trabalhar a volta toda usando esse padrão, até chegar aqui, ó. Tem a última argolinha, na penúltima que vai dar um leque aqui. E volto com vocês pra gente fechar, trocar de cor e já fazer a última carreira do nosso tapete melancia, que é no verde escuro, tá? No verde, no outro tom de verde mais escuro que eu vou usar, tá bom? Então, não tem segredo nenhum. Prendeu com ponto baixo, já laça. Vem para a próxima argolinha. Trabalha o nosso leque de 4 pontos altos, 3, 4 pontos altos, 2 correntes de intervalo, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4 pontos altos, e já na próxima argolinha você prende um ponto baixo. Então, você usa esse padrão pela volta toda, inclusive na parte reta. Aí eu volto com vocês pra gente trabalhar nossa última carreira, ok? Prontinho, trabalhei a volta toda usando aquele padrão de leque e ponto baixo, leque e ponto baixo. Na última argolinha aqui, ó, ficou o nosso ponto baixo. Aí deu certinho pra encontrar com o primeiro leque aqui do começo. Aqui, ó, onde tem o ponto baixo, 1, 2 correntinhas, nessa segunda correntinha aqui eu vou prender um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, cortar meu fio, pegar minha tesoura, cortar meu fio aqui. Tira esse fio, trava ele. Vou andar com ele por alguns pontinhos aqui, ó, nesses pontos altos, só pegando no fiozinho de trás. Ó, passei por cima dos 4 pontos, né? Das 2 correntes aqui do início. E vou descer aqui nesses 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Nesse ponto baixo aqui, eu vou puxar ele pra trás, tá? Eu já deixo um fiozinho grande assim, razoável, pra não, ó, dar uma puxadinha pra ele não encolher o seu leque, tá? Pra depois sobrar um fiozinho pra gente poder fazer o arremate. Eu vou fazer junto com vocês. Agora eu vou pegar meu fio aqui verde escuro pra gente fazer a nossa última carreira e já finalizar o nosso tapete, tá? Ó, ficou bem bonitinho, ó, a volta toda com os nossos leques, tá? Não repuxou o tapete, ficou bem bonito. Vou dar só uma dica pra vocês. Se o seu ponto é muito apertado e a parte oval ficar assim, ó, meia encolhidinha, meia fechada, igual um chapéu. Em alguns lugares, tipo assim, ó, no leque que encontrar aqui no meio, nesse leque, ó, você pode pôr antes do ponto baixo uma corrente de intervalo e depois do ponto baixo também uma corrente de intervalo. Passa um leque, passa 2, tipo no terceiro você também põe uma correntinha aqui antes e depois do ponto baixo. Se você achar que ele tá curvando, tá? Mas se você colocar ele assim, ele ficar bonitinho, não precisa. É só se você tiver o ponto muito apertado. Em alguns leques você distribui
a correntinha antes e depois do ponto baixo, tá bom? Essa é uma diquinha aí. Todos os meus vídeos têm diquinhas, tá, pessoal? Então, assistam aí, vejam, deixem um comentário ainda. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Porque entre os vídeos tem vlog, tem vídeo de comprinha, de recebidos, de dicas, tá? Vlog de produção. Nos meus vídeos eu falo a quantidade de material que eu uso. Eu não me lembro muito dos vídeos muito antigos, mas na medida do possível eu estou fazendo outras peças e arrumando a descrição do vídeo, tá? Mas sempre na descrição do vídeo aí tem a quantidade que eu uso de cada cor. Nesse aqui também vai ter. Depois do tapete vai ter um vlog de produção da passadeira, que eu fiz um tamanho de passadeira. E vou explicar para vocês como que vocês vão fazer para aumentar a passadeira de acordo com o tamanho que a cliente quer, ok? Então, depois eu explico direitinho no vlog da passadeira, tá bom? Então, vamos terminar o nosso tapete aqui, finalizar essa aula e ver o nosso tapete no final aqui como ficou lindão, ok? Com o nosso verde aqui mais escuro, nós vamos dar início à nossa última carreira do nosso tapete melancia, ok? Você pode pegar em qualquer leque, tá? Qualquer um dos leques. Eu vou pegar nesse aqui, ó, que é o primeiro aqui da parte reta, tá? Mas você pode iniciar em qualquer um, tá? No primeiro ponto alto aqui dos 4, já vou amarrar meu fio aqui, no primeiro ponto alto. Deixa eu ver se minha mão tá pegando certinho aqui, porque esse suporte meu tá meio soltando e às vezes minha mão vai sumindo no vídeo. Ó, eu nem percebo que eu tô olhando pra baixo. Amarrei aqui no primeiro ponto alto. Como eu vou trabalhar ponto baixo, já vou travar 2 correntinhas aqui no começo. Porque para trabalhar com ponto baixo, você trava 2 correntes, tá? E ponto alto só inicia com 3 correntes. Então, como é ponto baixo, vou fazer pontos sobre pontos aqui de ponto baixo, até completar esses 4 pontos altos aqui do leque, do início do leque. O primeiro já são as 2 correntinhas, eu faço mais 3. Aqui, ó, no meio eu faço um ponto baixo. Vou fazer meu picô. 1, 2, 3 correntes. Nesses 2 lacinhos aqui do ponto baixo, nesse e nesse, eu vou travar meu ponto baixo. Laço o fio, trago e monto um ponto baixo. Na hora de eu puxar esse ponto baixo, eu seguro as 3 correntes, fica mais fácil para travar o picô. Tá bom? Vou fazer mais uma vez com vocês para não ficar nenhuma dúvida, tá? Agora tem os 4 pontos baixos aqui de novo. Eu vou descer aqui, 2, 3, 4. Trabalhei meu primeiro leque aqui usando esse motivo. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo alongado bem aqui no meio, ó. Bem aqui no meio. Aonde tem 1, 2, 3, 4 pontos que eu pulei aqui de base, ó. Eu vou introduzir no meio dos 4, aqui, ó, no meio dos 4 pontos altos. Puxar aqui um ponto baixo alongado. E vou travar ele. Como um ponto baixo alongado. Eu ajeito ele, ele fica bem bonitinho. Agora, eu vou trabalhar novamente os 4 pontos baixos aqui, ponto sobre ponto, 2, 3, 4. No meio aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo, 3 correntes e segurar meu picô aqui, nesses 2 lacinhos. Ó, vou trabalhar meu picô, aí eu seguro nas 3 correntes e travo meu ponto baixo. Faço mais um ponto baixo no mesmo lugar. Vou descer novamente aqui, ó, trabalhando 4 pontos baixos, ponto sobre ponto, e vou trabalhar meu ponto baixo alongado, ó. Vai ficando bem bonitinho assim o acabamento do nosso tapete. Aqui, ó, eu pulei 4, tá vendo? 1, 2, 3, 4 espaços. Então, eu vou fazer meu ponto baixo alongado no meio deles, ó. No meio, eu vou puxar meu ponto baixo alongado e travo ele. Deixa eu arrumar aqui meu fio. Ajeito ele bonitinho. E faço de novo a repetição de 4 pontos baixos, ponto sobre ponto. Subindo, né? Um ponto baixo no meio das 2 correntinhas. 3 correntes para travar o nosso picô. Pego nesses 2 lacinhos, monto meu ponto baixo e na hora de fechar meu ponto baixo eu seguro as 3 correntes. Fica bem mais fácil. Faço mais um ponto baixo e sigo aqui a vida fazendo esse mesmo padrão que eu orientei, descendo 4 pontos baixos. Vou mostrar pra vocês aqui como tá ficando bem bonitinho, ó, com esse acabamentinho aqui no meio.
né, dar um detalhe a mais no tapete. É porque eu quero chegar aqui nos 3 para me mostrar para vocês onde eu vou pegar, tá? Aqui tem 4 pontos, então vou pegar meu ponto baixo alongado no meio dos 4 pontos e travar ele. Vou dar uma acelerada aqui, porque é só uma repetição, tá bom? De 4 pontos baixos, um ponto baixo no meio, 3 correntes e prende o nosso picô. Faço mais um ponto baixo. Se tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo aí e vê a explicação de novo, tá? 4 pontos baixos, que eu quero chegar ali para não ficar muito longo esse vídeo, que ele já está longo, tá? Porque meus trabalhos são bem explicadinhos, tá bom? Então, cheguei aqui onde tem 3 pontos, que é na parte oval, nós pulamos 3 pontos, né? Para fazer as argolinhas. Então, você vai prender seu ponto baixo alongado aqui no ponto do meio, ó. 1, 2, 3, você vai prender no meio. Puxa seu ponto alongado e trava ele. E segue a vida aqui, fazendo a mesma repetição por toda a carreira, tá? Vou fazer toda a minha carreira aqui e já volto com vocês pra gente finalizar esse tapete, arrematar alguns fios, tá? E finalizar essa aula, ok? Espero que vocês estejam gostando. Prontinho, cheguei aqui ao final, ó, trabalhei meu último leque, bem bonitinho, usando aquele padrão que eu orientei vocês. Fiz meu último ponto alongado aqui, ó, no meio desses 4. Aqui tem espaço de 4, né? Então, fiz meu último ponto baixo alongado. Nas 2 correntinhas aqui, eu vou contar 1, 2. Na segunda, eu vou pegar meu ponto baixíssimo, bem justinho, fazer uma correntinha e cortar meu fio. E lembrando também, pessoal, que, como eu disse pra vocês no começo, que eu mostrei aquele tapete candy color, né, que eu fiz candy color, você pode fazer esse modelo em qualquer cor, tá, que você quiser, não precisa ser só o melancia, tá? Mas eu quis trazer no melancia aqui pra vocês, devido a alguns pedidos, tá? De algumas meninas que queriam tapete melancia com bico bem simples, tá bom? E bem rápido de fazer. E lembrando também que na descrição do vídeo eu vou deixar todas as quantidades que eu usei de cada cor descrito lá certinho, tá? Quanto que eu usei do vermelho, do goiaba, do branco, do verde limão e do verde mais escuro. Vai estar todinha a quantidade lá e o tamanho também, tá? Do tapete. Que ficou no meu ponto, tá? Que no seu ponto, devido à tensão do ponto, pode ficar maior ou menor que o meu, ok? Fiz essa correntinha, puxei o fio, né? Travo ele aqui, vou arrematar alguns fios com vocês pra gente finalizar esse vídeo aqui, tá? Vamos primeiro pra esse fio aqui do final. Esse aqui que a gente acabou de travar ele. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro aqui, pra a gente andar com esse fio aqui por alguns pontinhos e arrematar ele, ok? Com a agulha de tapeceiro em mãos, né? Vou pegar esse fio aqui, que foi o que eu arrematei agora, vou passar ele. Eu vou entrar com ele aqui, ó, em qualquer um dos pontos aqui do lado, pegando esses 2 lacinhos, 2 fiozinhos aqui, só pra mim poder esconder esse nozinho. É só dar uma puxadinha, ó, o nozinho esconde aqui, tá? Aí eu vou andar com essa agulha, com esse fio, né? Por alguns pontos, pegando só na parte verde escura, tá, pessoal? Pra a hora que eu amarrar esse nozinho, ele não aparecer muito. Então, eu vou andar com ele por aqui, ó. Só nessa parte dos pontos baixos da parte do verde escuro. Até a gente chegar mais ou menos perto desse picô. Aqui, ó. Aqui ele ficou um fiozinho um pouco grande aqui. Ó, viu que encolheu? Dá uma puxadinha nele, acerta ele aqui, não deixa ele encolhido não, tá? Aqui perto desse picô já tá bom. Ele tava aqui, ó, a gente andou com ele por aqui até chegar nesse picô. Aqui eu vou distorcer ele. Deixa eu pegar minha agulha de crochê. Eu vou distorcer ele, deixar ele todo folgadinho e vou abrir ele no meio. Porque como ele é 6 fios, né? Lembrando que eu trabalho só com o fio número 6, ele vai abrir 3 fios para um lado, 3 para o outro, tá? Do ladinho aqui, qualquer perninha desse do verde escuro, eu vou passar um fiozinho por baixo e vou amarrar meu nozinho de segurança. O primeiro nozinho é bem leve para não franzir aqui essa parte, tá bom? O segundo nozinho você já pode dar uma apertadinha e o terceiro também você pode dar uma apertadinha e já pode cortar esse fio aqui, tá? Opa, olha eu fazendo uma bagunça aqui.
já pode cortar. Se você usa cola, pode pôr um pinguinho de cola aqui. Mas se você amarrar a cor na própria cor aqui, ó, bem disfarçadinho, o nozinho, ele fica bem escondidinho, tá? Então, cada cor a gente vai amarrar em cima da sua própria cor. Esse daqui, como a gente amarrou e já andou com ele, já tá bom aqui do jeito que tá. Eu vou abrir ele no meio, dividir ele, né? 3 fios para um lado, 3 para o outro. Vou pegar aqui do ladinho, qualquer uma dessas perninhas do verde escuro, laçar ela e puxar por baixo. E amarrar os 3 nozinhos também. Um, bem leve. O segundo pode dar uma apertadinha e o terceiro também você pode dar uma apertadinha e já cortar seu fio. Tá? Vou arrematar só mais alguns aqui com vocês. Ó, o branco tem os dois o do começo e o do final. Então, eles já estão, eu já andei, olha, eu amarrei ele aqui, já estão, desculpa. Eu amarrei ele aqui e vim andando com ele, em cima dos pontos. Então, ele tá aqui. Eu já vou distorcer ele aqui. Abrir ele, deixar ele folgadinho, abrir. Pegar qualquer fiozinho aqui embaixo, na parte salmão mesmo, ou goiaba aqui, essa parte que você usou. Ó, passar por baixo. Ele dá uma enroscadinha, por isso que eu gosto de, às vezes, usar aquela outra agulha. Eu vou usar pra vocês verem, tá? Ó, amarro o primeiro nozinho bem leve, pra não franzir. O segundo eu posso dar uma apertadinha e o terceiro também. Todos os fios eu vou fazer isso, tá? Vou dar um nozinho de segurança. Tá bom? Com esse branco aqui, eu vou usar aquela agulha que eu falei pra vocês no começo, essa aqui, ó. Eu gosto de usar ela porque ela não deixa o fio enroscar. Distorço aqui esse fio. Divido ele ao meio, 3 para um lado, 3 para o outro. Pego um fiozinho aqui embaixo no branco, ó. Passei a agulha, lacei ela e puxei, ó. Ela facilita muito a vida da gente, essa agulha. Então, se você achar esse tipo de agulha por aí, você pode comprar sossegado para fazer tapete amarradinho, tá? Ela serve para auxiliar, para puxar o fio nos arremates. E agiliza muito aí o trabalho, tá? Então, eu vou arrematar todos os fios aqui e já volto com vocês para mostrar esse tapete de novo, né? Que eu já mostrei no começo, mostrar eles aqui e me despedir de vocês nesse vídeo aqui maravilhoso, ok? Prontinho, pessoal, tá aqui, ó, nosso lindo tapetão. Ele ficou um tapete grande mesmo, tá? É pra ser um tapete um pouquinho maior. Eu tenho clientes aqui que gostam de tapete um pouquinho maior. Tenho tapetes econômicos aqui também. Ele não ficou muito gastão não, tá? Eu vou pesar ele pra vocês verem. Mas o vlog de produção da passadeira, do jogo de cozinha completo, eu ainda vou fazer, tá? Assim que lançar essa aula, já vou gravar o vlog de produção pra vocês. Da passadeira também, pra explicar pra vocês como que vocês fazem pra fazer o tamanho. Os aumentos aqui certinho no meio para vocês fazerem maior a passadeira, tá? Ele ficou no tamanho de 80, ó. Ele ficou 80 por 55, tá? Ele ficou um tapetão mesmo. Eu notei que tapetes menores, assim, tipo básico, né? Que a gente faz 70 por 50. Às vezes numa cozinha grande o tapete fica muito pequeno. Então, eu resolvi fazer esse tapete um pouco maior para aquelas clientes de vocês aí que tem a cozinha um pouco maior, para o tapete não ficar muito perdido lá dentro da cozinha, muito pequenininho, tá? Então, vocês têm aí um modelo aí maior para oferecer para cliente de vocês, que fica 80 por 55, tá? Ele pode ser feito em outras cores também, como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, que eu fiz aquele Candy Color, que eu vou fazer ainda o vlog de produção do jogo de cozinha dele, tá? E explicando quanto que eu usei de cada cor do Candy Color também, tá? E esse aqui vai estar na descrição do vídeo, a quantidade que eu usei de cada cor, tá? Eu só vou pesar aqui pra vocês e mostrar o peso que ficou ele, tá bom? Ó, ele ficou bem bonitão, ó. Como vocês podem ver, as cores bem vibrantes lá dos barbantes da FFA, tá? E no primeiro comentário fixado aí, quando vocês forem deixar um comentário pra mim, vocês vão ver que tem um comentário meu fixado com o contato lá da FFA, tá? Se vocês entrarem lá em contato pra fazer um orçamento lá com a Fran, pode falar que veio aqui pelo canal, que a professora aqui fica muito contente, tá? E eu convido todos vocês que não são inscritos ainda no canal a se inscrever. Eu fiquei um tempinho aí sem colocar vídeo, mas tem muita coisa bonita vindo por aí, tá? Muita dica, muito vlog de produção, muita coisa legal para mostrar para vocês aqui no meu canal, tá? E se você for inscrito e ativar o sininho aí,
você vai receber notificação que tem coisa nova aqui, tá? Você não vai ficar por fora de nada. Você vai saber tudo que tá acontecendo aqui no canal, tá bom? Então, eu vou pesar agora pra vocês, pra mostrar já o peso que ficou esse nosso lindo tapete de melancia. E a gente já vai se despedir, ok? Prontinho, aqui tá minha balança já ligada, tá? Vou colocar minha bacinha aqui. Aqui, ó, mostro pra vocês o peso da bacia. Vou tirar o peso da bacia, tá? Zerei aqui já. Tem essa bacinha que eu coloco aqui em cima e vou colocar o nosso tapete pra pesar. Nosso tapete ficou pesando 414 gramas, tá? 414 gramas. Eu acho que dá pra vocês verem direitinho aí o peso, 414, 415. Eu vou só mexer aqui um pouquinho a bacia pra vocês verem, tá? Então, ficou esse peso, tá? E esse tamanho maior, e expliquei pra vocês por que ficou maior. Porque se ficar muito pequenininho, esse modelo fica muito perdido, né? Nas cozinhas grandes, tá? Então, é mais uma opção aí pra vocês fazerem, para os clientes que têm uma cozinha, um espaço um pouco maior, ok? Então, eu fico aqui com vocês, me despeço aqui de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou deixar no final aqui do vídeo o meu Instagram, para vocês estarem lá fazendo visita, deixando mensagem para mim lá, me seguindo, tá bom? Para vocês verem as novidades também que eu vou colocar lá no Instagram, tá? Estou um pouquinho parada nas minhas redes sociais devido a alguns acontecimentos, mas quero voltar com força total e ajudar vocês aí com bastante coisa bonita, tá bom? Então, um grande beijo a todos, fiquem em paz e até a próxima!